Olá, 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 bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Carla Campos, eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica. Eu estudo profundamente, o uso farmacológico e as propriedades químicas dos óleos essenciais. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nessa live. Nós vamos falar sobre a química e a farmacologia dos óleos essenciais. Eu sei que muita gente busca essas informações, né? Olá, 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 todos bem-vindos. Eu já tive muitos alunos, muitas alunas, e na maioria das vezes essas pessoas chegam a mim, inclusive profissionais de saúde, falando que recebem por aí todas as informações sobre os óleos essenciais, né? Muitas vezes livros, já leram muito. Bom dia, Gisele. Oi, linda. Muitas alunas chegando aqui também, que bom, que bom. Então, essas pessoas falam para mim o seguinte, que já viram muitos livros, que já fizeram muitos cursos, inclusive cursos de aromaterapia, mas na maioria das vezes acabam tendo contato com esse óleo serve para isso, esse óleo serve para aquilo, e acabam não aprofundando e não entendendo as propriedades químicas e farmacológicas dos óleos essenciais. Muitos profissionais de saúde que já estudaram, inclusive comigo, no começo diziam que buscavam um curso de aprofundamento justamente porque se sentiam inseguros em saber como um óleo essencial realmente funciona no organismo, né? E para quem está começando, é muito importante, primeiramente, entender que os óleos essenciais, eles não são apenas um vidrinho, né? Um cheirinho gostoso que traz benefícios para o corpo. Ele é também isso, né? Ele também é um cheiro gostoso que, afinal, a natureza nos presenteia com plantas aromáticas, né? Que emitem aromas maravilhosos. Então, sim, os óleos essenciais também são cheirinhos, também são esses perfumes maravilhosos, essa essência que as plantas emitem, volatilizam e nos proporcionam. Mas o óleo essencial não é só isso. Não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas os óleos essenciais, então, eles são extraídos de plantas através de processos de destilação, né? A principal forma de extração de um óleo essencial é a destilação. E para se destilar 1 litro de óleo essencial, muitas vezes são necessárias toneladas de plantas. E o que sai na destilação, né? O que é retirado nesse processo de destilação? Porque nós temos também a fitoterapia, né? A fitoterapia, que é a mãe da aromaterapia, a fitoterapia, ela estuda as moléculas, estuda os princípios ativos das plantas in natura, das plantas secas, e aí preparam extratos, preparam medicamentos, né? Para quê? Para melhorar a saúde humana. Então, muita gente, inclusive no SUS, já tem aulas, né, já tem pessoas, inclusive, que se formam em fitoterapia. E qual é a diferença de fitoterapia e aromaterapia? A diferença de fitoterapia e aromaterapia é que a aromaterapia é um braço da fitoterapia, né? Então, o que nós estudamos aqui é uma fitoaromaterapia, né? Porque nós estudamos as propriedades químicas e farmacológicas dos óleos essenciais. A fitoterapia, ela estuda as propriedades químicas e farmacológicas das plantas de um modo geral. Agora, por que a gente precisa começar a olhar para a química, né? Porque quando a gente fala da planta in natura, nós estamos falando também de centenas e milhares de moléculas, nós estamos falando também, né, das moléculas que estão presentes nos óleos essenciais, que são essas moléculas voláteis. Nós chamamos de compostos orgânicos voláteis, né? Compostos orgânicos voláteis. E esses compostos, eles estão tanto na planta in natura, lá, né? Se você andar numa floresta, se você caminhar num jardim e você sentir algum aroma, se você tiver de olhos fechados e se permitir, né, sentir, não entrar só na floresta com ansiedade, com correria, mas entrar sentindo os aromas, você vai perceber. E esses aromas que você sente quando você caminha, ou quando você até está numa rua e percebe um perfume, né, a dama da noite, o jasmim, alguns outros perfumes, esse perfume que chega ao seu nariz e que você sente são os compostos voláteis das plantas. A diferença é que na fitoterapia nós temos esses compostos, são centenas a milhares de compostos, mas nós temos também na fitoterapia compostos não voláteis, né? Compostos que têm um número de moléculas, né, de carbonos muito alto. E esses compostos, eles não volatilizam. Por exemplo, nós temos os usos, hoje a gente fala muito da cúrcuma, né? Todo mundo fala muito da cúrcuma. E na planta in natura, lá no rizoma, que tem propriedades medicinais maravilhosas, nós encontramos a curcumina. A curcumina é uma molécula que tem muito mais do que 20 carbonos, é uma molécula pesada, mas uma molécula muito importante, anti-inflamatória, uma molécula com diversas propriedades medicinais. Porém, essa molécula, ela não volatiliza, o que significa que você nunca vai encontrar a curcumina num óleo essencial, certo? Porque quando você começa a estudar a química dos óleos essenciais, você vai perceber
que nos óleos essenciais só é possível encontrar moléculas que tenham até 20 carbonos, moléculas mais leves, moléculas aromáticas, moléculas voláteis e moléculas mais leves. E é interessante também, já vou falar mais da cúrcuma, mas é muito interessante também que são essas propriedades específicas das moléculas dos óleos essenciais, dos compostos orgânicos voláteis, que é essa propriedade de ela ser leve, de ela ser lipossolúvel, né, de serem moléculas com menos carbonos, né, é isso que dá para essas moléculas propriedades farmacológicas incríveis. Propriedades de, por exemplo, facilitar a absorção dessas moléculas, a entrada dessas moléculas nas células, tá? Mas vamos voltar lá para a cúrcuma. A cúrcuma, então, tem a curcumina e ela tem uma outra molécula também, que é uma molécula sesquiterpênica, mais volátil, uma molécula de 15 carbonos, né, que é o que a gente chama de sesquiterpeno. E essa molécula, que é a turmerona, que é uma cetona sesquiterpênica, essa molécula, ela tem propriedades voláteis, porque ela tem 15 carbonos. Então, ela tem a capacidade de volatilizar. Então, quando nós falamos do óleo essencial de cúrcuma, que é o óleo de o turmérico, esse óleo, né, possui a propriedade ali da turmerona, porque essa é a principal molécula presente ali no óleo essencial de cúrcuma. Então, o óleo essencial de cúrcuma, ele nunca vai ter curcumina. Se você busca as propriedades da curcumina lá no óleo essencial, você não vai encontrar. E muita gente se engana. Ah, porque a cúrcuma é boa, usa o óleo essencial. Ele não vai repor a curcumina. Então, geralmente, quando você quer propriedades, você precisa entender as propriedades da turmerona para poder trabalhar com o óleo essencial de cúrcuma, né? Que é uma molécula específica, uma molécula volátil, um composto orgânico volátil. Então, nos óleos essenciais, você vai encontrar somente compostos orgânicos voláteis, que são esses compostos que volatilizam a altas temperaturas. Então, quando você está caminhando num jardim, quando você está caminhando numa floresta, tá sol, se tiver sol, e principalmente pela manhã, quando começa o processo de fotossíntese, talvez você sinta mais aromas. É por isso que os pássaros ficam todos felizes de manhã quando o sol nasce, porque é realmente a anunciação do dia, a anunciação da vida. E aí tudo na natureza começa a trabalhar, inclusive a produção de compostos orgânicos voláteis pelas plantas, desses metabólitos secundários. Então vocês veem quanta informação a gente pode ter quando a gente começa a querer olhar para a química. Porque a química, ela reflete a vida, né? Toda vida é composta de carbono. Toda vida é orgânica e tudo que é orgânico contém carbono. Então toda vida é composta de carbono, mas não só. É composta também de oxigênio, de hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Então, quando você vê que toda a vida é composta das mesmas moléculas, você pode perceber que as moléculas que estão presentes nas plantas também estão presentes dentro de nós. E existem curiosidades que estruturas, né, formas de funcionamento das nossas células, estruturas de movimentação química dentro do nosso corpo, ou seja, do corpo humano, são movimentações que também acontecem dentro das plantas. Determinados processos de biossíntese, molecular que acontecem nas plantas, também acontecem dentro do nosso corpo, tá? Então, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é essa abertura de olhar para a importância da química e da farmacologia, do estudo da farmacologia, quando você começa a querer trabalhar com óleos essenciais, oferecendo óleos essenciais para apoiar a saúde de outras pessoas. Quando você começa a oferecer óleos essenciais para apoiar a saúde de outra pessoa, você está entrando na seara da aromaterapia clínica. E quando você está entrando na seara da aromaterapia clínica, é importante que você comece a olhar para isso. Você não pode continuar, no começo a gente até faz isso, usa hortelã-pimenta, usa lavanda, mas se você quer recomendar óleos essenciais com critério, se você quer recomendar óleos essenciais com conhecimento, sabendo o que você está fazendo, escolher o óleo essencial correto, né? O óleo essencial que tem uma propriedade mais específica, que vai apoiar melhor essa pessoa, você precisa entender da química e da farmacologia. Você precisa saber ler um cromatograma, né? Como eu já falei muitas vezes, é muito importante você ler um cromatograma, que é o mapa, o gráfico, que traz as propriedades químicas. Quando o óleo essencial é extraído, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo de destilação lá em altas temperaturas, né? E essas altas temperaturas, cada molécula, ela vai se retirar ali, vai volatilizar no momento em que atingir uma determinada temperatura. Então, o que a destilação faz? Ela vai proporcionando essa temperatura, esse calor, por um tempo específico. Cada planta, se você for ver, existem estudos sobre a melhor forma de destilar essa planta ou outra planta, né? E aí você vai conseguir retirar essas moléculas
da planta, através da destilação, que vai fazer com que essas moléculas, chegando nessa determinada temperatura, consigam evaporar, volatilizar, depois passa por um condensador, vai esfriar, e aí, depois, nesse esfriamento, vai estar ali dentro de um outro becker, né, de um vidro, onde vai separar o óleo da água, né, porque a gente sabe que existe óleo e água não se misturam. E o óleo, por ele ser lipossolúvel, o óleo essencial, essas moléculas, na verdade, assim, o que você tem dentro da planta? É uma pergunta que eu vou fazer. Você tem óleo essencial dentro da planta? Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber, né? Tem óleo essencial dentro da planta? Falem aí pra mim. Tem óleo essencial dentro da planta? Me dizem, escrevam aí nos comentários. Tem óleo essencial dentro da planta? Quero saber. Falem aí nos comentários. Não fiquem tímidos. Não tem importância. Escreve aí o que você sentir, né? Ninguém vai escrever? Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que não tem óleo essencial dentro da planta. Né? Na verdade, até tem, assim, se você pensar que aquelas moléculas estão trabalhando em conjunto dentro da planta. Mas o que a gente tem dentro da planta não é óleo essencial. O que a gente tem dentro da planta são compostos orgânicos voláteis. O que nós temos dentro da planta são moléculas, tá? E aí, no processo de destilação, essas moléculas são retiradas. As moléculas voláteis, não são todas as moléculas da planta que são retiradas. Existem moléculas pesadas, com mais carbonos, com mais compostos ali, que não conseguem ser retiradas através da destilação. Então, às vezes pode ser que você encontre um óleo essencial extraído por CO2, que é um outro processo que talvez você encontre, né? Ou um processo de extração química por hexano, que talvez você encontre moléculas mais pesadas. Mas no processo de destilação, que são os óleos essenciais tradicionais e comuns que nós utilizamos, não existem. Então, o que está lá na planta, gente, não é óleo essencial. O que está lá na planta são compostos orgânicos voláteis. E aí, quando você passa essa planta, né, coloca lá no destilador e ela passa pelo processo de destilação, essas moléculas, esses compostos, esses princípios ativos, eles vão volatilizar, cada um no momento certo ali da sua temperatura, do tempo que precisa de aquecimento daquela planta, né, das folhas ou de partes da planta, para que aquele composto consiga se volatilizar. E aí, no momento que aquele composto volatiliza, passa pelo condensador e vai lá para o recipiente, né, para o becker, para o recipiente onde esse líquido vai sair, já esfriado, né, já com resfriamento, aí sim vai ver a separação entre óleo essencial, ali o óleo, e a água. A água é o que vocês conhecem como hidrolato. É essa água que contém também moléculas, né, menos, mas contém moléculas, que capturou moléculas aí no percurso da destilação. Mas o que você vai encontrar ali também nesse recipiente, aí sim é o óleo essencial. É essa mistura dos compostos voláteis que você extraiu da planta. Aí você obteve o óleo essencial, que é esse sinergismo, essa sinergia, essa mistura de moléculas, de compostos orgânicos voláteis, entenderam? E esses compostos orgânicos juntos, em sinergismo, aí quando eles se unem ali no óleo essencial, aí você tem um óleo essencial. Então isso é uma curiosidade, né? Muita gente não sabe disso. E é importante que você entenda que porque são compostos voláteis, né? São ali que têm princípios ativos importantes. E é aí que entra a importância do estudo da farmacologia. Porque quando você está falando de um óleo essencial, você está falando de compostos, de moléculas, então você precisa entender que moléculas são essas. Que propriedades elas têm? O que faz essas moléculas serem importantes para o nosso organismo? Aí você já entra no campo da farmacologia. Porque a farmacologia, ela estuda fármacos. Nossa, Carla, mas óleo essencial é fármaco? Apesar de ainda, né, nos órgãos de regulação no Brasil, o óleo essencial não ser considerado um medicamento, um fármaco, ele é um fármaco na sua essência, né? Ele é um fármaco na sua essência porque ele é composto de moléculas orgânicas voláteis, né, de compostos orgânicos voláteis, que são princípios ativos. E o que é um fármaco? Um fármaco é uma união, uma composição, é quando contém princípios ativos. Quando uma determinada formulação ali contém princípios ativos, e princípios ativos que têm propriedades medicinais. Então, nós temos aí nos óleos essenciais compostos com princípios ativos importantes e com propriedades medicinais. Então, nós temos fármacos naturais. É por isso que a gente fala que existe aí no mundo, já muito, muito antiga, por mais de 10 mil anos, né? Farmacopeias de plantas medicinais, estudos das propriedades medicinais das plantas. Então, como que a gente vai negar que um óleo essencial seja um fármaco? E aí, quando você aprofunda, e para se tornar um aromaterapeuta clínica, você precisa aprofundar seus estudos da química e da farmacologia para você entender isso. Porque, por exemplo, quando
eu estava começando a aprofundar meus estudos, eu ficava irritada, né? E eu já tive alunas que falaram a mesma coisa. Eu ficava irritada porque nunca tinha informações que eu queria no mesmo lugar. Para você conseguir informação, você tem que pegar um livro aqui, uma pesquisa ali, mesmo assim, às vezes as informações são desencontradas. Você precisa estudar muito, né, para entender. E eu queria entender mais a fundo tudo. E eu dizia assim, eu não quero mais recomendar óleo essencial porque tá lá no livro, no guia. Porque esse guia diz que esse óleo é bom para isso, 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 isso. Tá, mas isso daí é igual ir no mercado e comprar o legume já cortado, né? Claro, encurta o seu caminho. Mas te deixa, né, inútil. Porque você não tem conhecimento, você não sabe mais cortar uma abóbora, você não sabe fazer, você não tem mais músculo, você começa a ficar enfraquecida, né? Então, eu acho assim, para mim, eu queria saber cortar a abóbora, eu queria saber fazer o pão. Porque a gente está acostumado a achar que a água vem da torneira, né? A comprar o pão pronto, a pegar, agora tem muita gente comprando o legume cortado. De vez em quando tudo bem, nos ajuda, mas é importante que a gente também saiba cortar um legume, né? Então, da mesma maneira, eu queria saber por que aquele óleo essencial, eles estavam dizendo ali naquele livro, que aquele óleo essencial servia para determinada coisa, determinada doença, determinado tratamento. Por que esse óleo essencial serve para esse tratamento? Então, isso me deixava inquieta, porque eu falava, não quero mais. Eu quero saber, eu quero fazer o processo reverso. Eu quero entender a química e a farmacologia dos óleos, para aí, a partir daí, escolher que óleo essencial eu vou usar. Depois eu posso checar se o que eu descobri, se o que eu estou fazendo, eu posso checar num livro guia para ver se bate com o que eles estão sugerindo, se as sugestões deles têm a ver com o que eu estou estudando, e aí sim eu ver se faz sentido aquilo que está naquele livro, que está naquele guia. E aí eu vou ganhar autonomia para poder entender, né? Poder saber cortar a abóbora, né? Poder saber como os óleos essenciais funcionam. Então eu queria saber por quê, né? Que molécula, por quê e como ela funciona no corpo. Por que que falam, por exemplo, que hortelã-pimenta é bom para síndrome do intestino irritado? Por que que lavanda é boa para insônia? Por que que hortelã-pimenta ajuda a melhorar o desempenho, né? E dá pra gente foco e concentração? Por que alecrim é famoso como um óleo do estudante, que é um óleo que ajuda a melhorar a memória, a concentração? Por quê? Então tá, porque se eu chego aqui como aromaterapeuta, como muita gente faz, e começo a falar, olha esse óleo, eu vou dizer para vocês, o meu interesse, eu não sou vinculada a nenhuma empresa de óleos essenciais, justamente eu deixei de ser vinculada. Eu gosto de óleos essenciais que sejam puros, que sejam produzidos com responsabilidade, mas eu me desvinculei justamente por isso. Porque eu quero ter autonomia, né? E eu não critico quem trabalha com empresas. Se você sabe que a empresa que você trabalha é séria, se você representa óleos essenciais, eu apoio. Inclusive, tem muitas alunas que são consultoras, né? Que trabalham com óleos essenciais ou que produzem, que destilam óleos essenciais, né? Tenho alunas de diversos segmentos. Mas o que acontece é que eu não critico, eu acho muito legal, porque isso, se você se encontrou nisso, é maravilhoso. O que você precisa é saber entender das propriedades desses óleos, se eles são realmente puros, né? E, claro, a empresa te passa toda a confiança, mas você precisa não ter nenhum tipo de lavagem cerebral, né? Ah, a empresa diz, você diz sim, você acredita em tudo. Claro que essa empresa pode estar sendo honesta, maravilhosa, não tô entrando nesse mérito, eu tô entrando no seu mérito. No seu mérito de você ter conhecimento para questionar, para analisar, para ver se aquele óleo que você escolheu realmente é o melhor para o seu paciente, para o seu cliente, para o seu interagente. E você só vai saber disso estudando a química e a farmacologia. Então, mesmo que você... eu não tenho interesse em atender em consultório, eu não tenho interesse em ser aromaterapeuta clínica. Desculpa, se você trabalha com óleos essenciais, se você recomenda óleos essenciais para tratamento de pessoas, você já está atuando na seara da aromaterapia clínica. E por isso é importante você estudar. Por isso é importante você fazer um curso. E principalmente, se você atua já, tem gente que às vezes entra em contato comigo, Carla, me ajuda a tratar um cliente meu que está com câncer. Como assim? Não é assim, me ajuda a tratar um paciente meu. Me dá um protocolo aí para câncer de fígado. Não existe protocolo pronto para câncer de fígado. Eu preciso, o que eu faço quando eu atendo? Eu preciso saber, né, ver os exames dessa pessoa, fazer uma anamnese, que célula cancerígena que essa pessoa desenvolveu, que nível esse câncer está. Né? E aí sim eu vou pesquisar os melhores compostos orgânicos voláteis, as melhores moléculas em que óleo essencial ele está presente e que são capazes de atuar nessa célula, né? Causando apoptose, causando a morte, não deixando proliferar essa célula específica que essa pessoa desenvolveu. E qual foi a origem desse câncer? O que fez? O que causou esse câncer? O que fez essa pessoa
desenvolver esse câncer. Ah, é genético. Eu não acredito que as coisas são assim. Tá, pode ser genético. Mas esse genético pode vir de um trauma, pode vir de diversas coisas. Então você precisa também trabalhar o emocional dessa pessoa. Muitos cânceres são causados por processos oxidativos e inflamatórios. E não adianta você só tratar o efeito e não olhar para a causa. Então, olhar para os processos inflamatórios, os processos oxidativos. E o que é um processo oxidativo? O que é um processo inflamatório, Carla? Então, preciso entender de farmacologia. Entender os sistemas do corpo, como eles operam, como as doenças são geradas, como as doenças acontecem. Então, aí tá o teu trabalho. Se você começa a trabalhar com óleos essenciais, se você começa a usar óleos essenciais, começa a recomendar óleos essenciais, desculpa, você já tá no caminho da aromaterapia clínica. Ah, Carla, mas eu ainda não quero ser uma profissional. Mas você tá trabalhando como aromaterapia clínica. Você tá fazendo isso, você tá querendo entrar na seara de um médico. Você tá querendo retirar um medicamento de uma pessoa. E se você não entende da farmacologia e da química dos óleos, você nem sabe se essa pessoa tem poliformismo genético, se essa pessoa pode desenvolver alguma interação medicamentosa com os medicamentos que ela toma. Quanto mais medicamentos essa pessoa toma, mais probabilidade de poder existir uma interação medicamentosa. Então, quais são os compostos que podem interagir com medicamentos, com citocromos, né, P450? Ah, não sei nem o que é citocromo P450, pois deveria saber. Né? Como que está a albumina dessa pessoa? Será que ela está processando os fármacos dentro do corpo de uma maneira adequada? O que é a albumina? Você deveria saber. Então, eu comecei por esse caminho. Eu queria entender como funciona, porque para mim, pegar a guia de óleo essencial lá, aqueles manuais, né? Que te dão lá a Bíblia dos óleos, manual dos óleos, e também ver live e a pessoa te fala, esse óleo é bom para isso, esse óleo é bom para aquilo. Legal, te ajuda a começar, te ajuda a usar os óleos essenciais no seu dia a dia, mas para as coisas simples. Para uma dor de cabeça, para uma febrinha do seu filho, para uma dor de garganta, né? Para um nariz entupido, para uma dor muscular, para uma queimadura, para um machucado. Ok, você ter as receitas prontas, os protocolos prontos para isso, né? Ah, para ficar mais tranquila. Ok, você sabe que tem... Mas tem gente que você vai dar lavanda para dormir e a pessoa não vai dormir. Tem gente que você vai dar lavanda para ela acalmar e ela não vai acalmar. Mas e aí? Né? E aí eu não entendo nada disso. Tem gente que vai te falar que teve alergia de determinado óleo. Às vezes nem foi do óleo, foi outra coisa. Mas como você não conhece as propriedades, você vai duvidar, você vai ter medo, você vai falar, nossa, será mesmo que eu estou prejudicando a pessoa? Será mesmo que fui eu que fiz isso? Você vai questionar, não é? Você vai questionar. Você vai dizer, será que sou eu mesmo? Será que fui eu que fiz isso? Será que... Então existem uma série de elementos que você precisa saber para ver. Nossa, realmente pode ter sido o óleo essencial, mas não foi o óleo essencial. Vamos aprofundar isso daí. Né? Eu tive uma pessoa que falou para mim que o óleo de lavanda deu uma alergia imensa nela, uma sensação horrível, taquicardia, que ela começou a passar mal, que ela ficou horrorizada, que ela ficou com medo de usar óleo essencial pelo que ela sentiu. E ela achava que era por conta da molécula, do linalol, do acetato de linalila, nananã, porque, entende? E aí, será que era mesmo? E aí a gente foi ver, ela tinha um trauma do cheiro da lavanda. O cheiro da lavanda, ela tinha uma memória olfativa de um abuso que os cheiros fortes de um abuso que ela sofreu, cheiros fortes remetiam a esse abuso e dava taquicardia, dava pânico, dava essa sensação. Então, o cheiro remetia ao trauma. Então, o problema não era a molécula, era o trauma. E aí você precisa dessa sensibilidade. Essa sensibilidade, como que a gente desenvolve, Carla? Com o tempo, com uma escuta ativa, com perceber, se você conhece as propriedades do óleo, quando a pessoa fala para você, essa molécula fez isso comigo, e você conhece as propriedades dessa molécula, você tem um histórico de uso dessa molécula, você já viu estudos científicos sobre essa molécula, você vai falar, bom, pode ser que você tenha algum poliformismo genético, alguma reação diferenciada, mas é muito difícil, então você vai começar a pesquisar, então me conta tal coisa, me conta, e aí você começa a investigar, né, a pessoa para você descobrir. Então essa análise investigativa vai ajudar você a utilizar os óleos corretos e a utilizar a farmacologia correta. E o que a farmacologia estuda? Ela estuda os princípios ativos. E como esses princípios ativos reagem dentro do corpo, como eles se movimentam, como eles são absorvidos, como eles são distribuídos, como eles são metabolizados e como eles são excretados. E qual é a probabilidade desse composto, desse princípio ativo, gerar alguma toxicidade. Então, é muito importante quando gera toxicidade, né? Então, é muito importante você ter esse aprofundamento. Isso é química e farmacologia, vocês perceberam? Então, muita gente, quando ouve essas palavras, nossa... Mas é isso, gente. Quando a gente entra na aromaterapia e começa a indicar óleos essenciais para as pessoas, você está entrando na seara da medicina, você está entrando na seara da química, da farmacologia. Você está adentrando esses campos. E você não pode
negar isso e sair querendo tratar doenças mais crônicas, ajudar as pessoas a tirar medicamentos, sem ter nenhum conhecimento. Porque senão, qualquer coisa que acontecer com a pessoa vai se virar contra você. Vai dizer que foi o óleo essencial que fez isso, fez aquilo. Então isso é bastante delicado. Muitas vezes nem foi, na maioria das vezes não foi o óleo essencial que causou aquela questão. Na maioria das vezes, né? Então tudo que é estranho, tudo que é desconhecido, as pessoas dizem que foi aquilo que está causando tudo. Porque você não conhece cientificamente, farmacologicamente aquela questão. Então quando você não conhece e você está no escuro, quando acende uma luz, a pessoa aponta uma direção, você acredita que aquela direção é verdadeira. Só que nem sempre essa direção é verdadeira, entende? Então é muito importante que você preste atenção nisso, que você fique atenta à química e à farmacologia, né? Fique atento à química e à farmacologia dos óleos. Porque quando você entende isso, você vai saber, claro, esse óleo, ele tem a molécula, né? Ele tem um álcool que se chama linalol, né? Por exemplo. E esse álcool, ele tem propriedades moleculares, né? Ele tem uma hidroxila. Ela é uma molécula cíclica, uma molécula acíclica. Nossa, Carla, caramba, né? Pois é. E aí você vai falar, ele tem uma hidroxila, ele tem uma molécula que une hidrogênio e oxigênio. E a hidroxila, ela ajuda no processo de volatilização, né? Já é uma molécula que possui oxigênio. Já o hidrocarboneto não possui oxigênio, então ele tem outras propriedades. E isso vai fazer com que essa molécula, ela circule no organismo de uma determinada maneira. Ela haja proporcionando determinadas ações biológicas e terapêuticas, farmacológicas, né? Então, você começa a entender a formação das moléculas. Você sabia que as moléculas elas vão se formando uma a partir das outras, que existe uma molécula ancestral? Você sabia como tudo se originou? Né? Então é isso que você precisa ir desenvolvendo. E isso vai te dando o quê? Vai te dando confiança, vai te dando um novo olhar, vai te dando o entendimento de que você está fazendo a coisa certa. Vai te dando escolhas. E para você poder escolher um determinado óleo essencial ou outro óleo essencial. Para você entender, né? Uma vez eu atendi uma pessoa com câncer, e aí eu queria que a pessoa utilizasse, no caso, a copaíba, o beta-cariofileno, né? Eu queria a molécula beta-cariofileno. E aí ela falou, eu tenho essa copaíba aqui, serve? Aí eu falei, eu quero o cromatograma para ver. Aí quando eu fui ver, o cromatograma tinha só 40% de beta-cariofileno. Para mim não servia, eu queria mais. Eu queria um óleo essencial que tivesse acima de 50%, se possível acima de 60% de beta-cariofileno. Entende? Porque eu entendo a propriedade do beta-cariofileno e é essa molécula que eu estava buscando no óleo essencial, esse composto orgânico volátil. Então eu comecei a olhar, pesquisar empresas e cromatogramas para encontrar uma copaíba que tivesse mais de 60% de beta-carofileno. E quando a gente encontra isso? Depende, porque você vai precisar ver as empresas, ver qual foi a destilação, qual foi a época da colheita. Cada planta vai desenvolver, numa determinada época, numa determinada região, uma proporção de uma determinada molécula. Então, quando você quer muito trabalhar com aquela molécula, você quer que aquelas propriedades daquela molécula hajam, você precisa primeiro conhecer as propriedades dela. Depois saber em que proporção você pode trabalhar com ela. E aí buscar o óleo essencial que tenha essa molécula. E aí você vai atrás disso, né? E aí você está trabalhando de uma maneira inversa. Você não está trabalhando com protocolos prontos que te falam que um óleo serve para isso, um óleo serve para aquilo. Você tem consciência da química e da farmacologia dos óleos essenciais. E aí você age com mais critério. Com mais critério, né? Mas isso me dificulta meu trabalho. Eu prefiro ir no simples. Claro, então você vai ficar a vida inteira comprando a abóbora cortada, os legumes cortados no mercado e nunca vai ter um entendimento. E se uma hora algo acontecer, você não vai saber resolver. E aí você vai culpar a empresa de óleo, você vai culpar quem te ensinou, você vai culpar a sua falta de conhecimento, né? Então, minha recomendação é que você realmente invista no seu estudo. E, gente, muita gente acha que existem cursinhos baratos de aromaterapia por aí. Mas eu vou dizer, quando você quer uma formação mesmo, quando você quer... Isso tem um valor, isso é um conhecimento, isso é um aprofundamento, né? Vou dizer que para muita gente que já assistiu minhas masterclasses, né, sabe que para eu estudar na França, por exemplo, eu investi mais de 70 mil reais, tá? Então, assim, tudo depende do valor que você dá para aquilo que você quer conhecer, para aquilo que você quer atuar. E se isso começa a virar sua profissão, é importante que você invista nisso, né? É muito importante, tá? Então, tudo que eu queria trazer para vocês hoje é sobre a importância de tudo isso, né? Você compreender que os óleos essenciais, eles são absorvidos, eles são distribuídos, eles são metabolizados, eles são excretados no corpo. Existe aí o tempo de vida de uma molécula, de um composto dentro do organismo.
esse tempo de meia-vida, né? O tempo em que a molécula fica, em que ela é absorvida até o momento em que ela é excretada. E esse tempo de meia-vida vai mostrar se essa molécula fica quanto tempo dentro do corpo, ela tem probabilidade de ser tóxica. Então, isso é o estudo da farmacocinética, né? E tem o estudo da farmacodinâmica, que também é muito importante, que você vai aprender como funciona uma enzima, um receptor, né? Quais as moléculas, quando você olhar um estudo científico e tá lá, essa molécula atua no receptor ACE2 e ela inibe o receptor ACE2, e aí você vai ficar boiando. Então, quando você não conhece esse conhecimento, você não consegue ler um estudo científico. Você não consegue, você vai entrar lá no estudo científico e vai ler só a introdução e a conclusão e não sabe nada do que na verdade, aquele estudo está falando. Né? Você vai ler só a introdução e a conclusão e vai ficar por ali. E aí você não sabe entender, mas qual foi o funcionamento? Aí quando você entra para ler o funcionamento, vai estar nessa linguagem mais vai falar da farmacodinâmica da molécula, vai falar da farmacocinética da molécula, tem estudos que detalham isso. E aí vai falar que age no receptor e cada receptor tem um código, né? E aí você não sabe. Além disso, é mais intenso ainda quando a gente fala de óleo essencial, porque as moléculas, elas não agem isoladamente. Elas agem em sinergia, em sinergismo. E aí você, que nem entende ainda o sinergismo que está dentro de um único óleo, quer fazer um monte de sinergia, misturar um monte de óleo e fala para a pessoa que ela tem que usar um óleo de dia, outro de noite, outro de tarde, outro, né? E que ela precisa misturar esse óleo com esse, com esse. E você só está falando o que te mandaram falar, só está falando o que você viu no manual. Mas você, na verdade, não está sabendo exatamente por que você está unindo esses óleos e se é necessário mesmo você fazer essa mistura. Tá bom? Então, é sério. E se você quer ser profissional, você pode continuar no raso. Eu aposto que o seu trabalho está indo bem, que as pessoas gostam, claro, porque um óleo essencial, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele já é transformador, né? Quantas pessoas já me escreveram aqui, eu parei de tomar medicamento, eu hoje... Porque você começa a perceber que às vezes você tomava medicamento desnecessariamente, né? Hoje eu sei cuidar de mim, tá bom. Então, quando você sabe cuidar de você, é ótimo. Quando você ajuda a sua família, é ótimo. Mas já imaginou se você souber mais? E se você puder ter maior autonomia e puder ajudar mais pessoas com responsabilidade, com conhecimento? E é aí que entra o entendimento da química e da farmacologia. Por isso que eu decidi ensinar isso para as pessoas. Né? Eu decidi que essa é a minha missão. Quem quer trabalhar com óleos essenciais, eu fui lá, eu investi 70 mil reais, você não precisa investir 70 mil reais. Né? Você pode investir muito menos. Porque hoje eu consigo dar aula, por exemplo, para várias pessoas e diminuir o valor para você. Então você ganha, você não precisa aprender francês, igual eu aprendi, a não ser que você queira. Você não precisa ir para a França, você não precisa passar os perrengues que eu passei, né? Ainda estudando no meio de uma pandemia. Então assim, e você pode começar a aprender. Tem muito conteúdo no meu Instagram, né? Químico, da química e farmacologia, muito estudo científico aqui no meu Instagram, mas também você pode vir fazer a minha formação, se você quiser, e se tornar uma aromaterapeuta clínica, né? Também é uma possibilidade. Então isso, eu quero mostrar para vocês as razões pelas quais, né? É importante. Não estou aqui querendo vender nada, só estou mostrando para você caminhos. E cada um vai encontrar o caminho que seja bom para você, né? Que seja bom. Deixa eu ver agora os comentários de vocês. Eu vi que teve um comentário aqui. Quero saber como vocês estão. Quero agradecer a presença de todo mundo. Olá. Quero agradecer a presença de todo mundo, né? Pessoas de vários lugares, várias alunas aqui, né? Muitas pessoas queridas. Quero pedir que se você ainda não me segue, começar a me seguir aqui no Instagram. E também, se você quiser ter notícias de todas as lives que eu tô fazendo, agora eu tô com uma novidade, né? A novidade que eu tenho agora é que eu fiz alguns quadros, você deve estar vendo, que é o quadro Aromaterapeuta Clínica de Sucesso e o quadro Desvendando a Aromaterapia Clínica. E agora vai ter um outro quadro que eu vou fazer entrevistas com pessoas, né? Então, se você quiser estar por dentro dessas informações, onde eu vou trazer bastante coisa para vocês, e dizer também que eu estou preparando uma masterclass bem especial, com um valor acessível, ainda não sei a data, logo eu vou estar mostrando para vocês, onde eu vou trazer um conteúdo incrível que vai abrir a mente de vocês, né? E vai ser uma aula de um dia inteiro ao vivo comigo no Zoom, tá? Então, olha só que legal, vai ser uma aula de 8 horas, um dia inteiro comigo no Zoom, possivelmente vai ser um sábado. E logo eu já vou falar para vocês assim que eu tiver tudo confirmado. Então já deixa no radar aí, já coloca no sininho. Caso você esteja vendo essa live pelo YouTube, no YouTube, já começa a seguir, curte. Vou pedir também para vocês que gostam do meu conteúdo, que vocês possam curtir, entrar depois na gravação dessa live e curtir também, e recomendar que outras pessoas que também, vocês sabem que estão atuando com óleos essenciais e que vocês acreditam que precisam olhar para essa visão, encaminhar, né, compartilhar esse vídeo,
né, dessa live com essas pessoas, tá bom? Olha lá, a Geisa falando, nossa, muito profundo, adorei, sim. A aromaterapia é profunda, né? Quando a gente fala da vida, quando a gente fala das plantas, quando a gente fala da cura, quando a gente fala dos nossos sistemas, da interligação entre os nossos sistemas corporais, quando a gente fala da ação química, né, de como quimicamente o nosso corpo funciona e como as plantas podem adentrar. Por que que as plantas, os óleos essenciais conseguem ultrapassar a membrana de uma célula? Por que que os óleos essenciais conseguem acessar um receptor, uma enzima? Que efeitos eles podem causar num receptor, numa enzima? Isso é bom, né? Então, quando você usar óleo essencial sabendo o que você está fazendo, você está se tornando mais técnica, mais conhecedora, mais responsável naquela atuação que você está fazendo de recomendar óleo essencial para determinadas doenças. Se você ficar no tratamento da febrinha, da dor, de ajudar a pessoa a praticar atividade física, da memória, e não quer saber, você pode ficar nesse nível, mas você não pode entrar no tratamento de doenças, entrar na seara da medicina, né? E se você é profissional de saúde, eu recomendo que você abra seus olhos para o entendimento da química e da farmacologia dos óleos essenciais, que é diferente, inclusive entender as diferenças da química de um laboratório, né, de um fármaco produzido num laboratório, de um fármaco produzido na natureza. Então você precisa ter esse entendimento para confiar e perceber se na hora de você que é médico, farmacêutico, né, você que é nutricionista, na hora de você, enfim, todas as áreas da saúde, na hora de você recomendar um tratamento que você vai querer recomendar um medicamento sintético, se isso é realmente necessário, né? Na parte da psiquiatria também, se isso é realmente necessário, ou se você não pode trabalhar com óleo essencial antes e usar medicamento sintético, medicamento que a gente chama de alopático, lá na frente, ou só se tiver realmente crônica a situação e for realmente necessário, né? Fez uma cirurgia, enfim, são coisas que são necessários. Então, os medicamentos, sintéticos, eles são última instância. Mas isso só pode acontecer se você tiver conhecimento. Você não pode já achar que você pode usar o óleo essencial como medicamento sem você conhecer o que você está fazendo, porque qualquer coisa que acontecer, ele vai ser o culpado, né? É o óleo essencial que é o culpado. Quem já passou por isso, me levanta a mão aí, né? Quem trabalha com óleo já deve ter passado por isso. Então, assim, temos segurança de indicar os óleos. Exatamente, Geisa. É assim que a gente vai tendo segurança. Então, quando a gente faz o caminho inverso, né? Eu falo que é a química reversa, que é a aromaterapia reversa, que é não você ir em protocolo pronto e procurar o livro que fala esse óleo é para isso, esse óleo é para aquilo. Não. Você, ao contrário, você entende a química daquele óleo, você sabe olhar o cromatograma para ver se ele realmente tem a química que você quer, que você espera, e você sabe que essa química e esse sinergismo molecular tem determinadas propriedades biológicas, determinadas propriedades terapêuticas. E aí você vai verificar as condições do paciente, a idade, para você determinar as formas de uso, a dosagem, para aquela questão dele, qual é a melhor forma de tratamento, né? Então, tudo isso está envolvido, né? Você vai fazer uma anamnese, uma entrevista com a pessoa, e aí você vai entender, né? Nada é igual para todo mundo. Às vezes é, mas a gente precisa entender né, por que é. Por que eu vou recomendar o mesmo tratamento dessa pessoa para aquela pessoa? Aí você precisa ter analisado, né? Entender isso. A Patrícia falou perfeitamente. Sim, que legal. Pois é, gratidão. A Gi tá aí, né? Aprofundando os estudos, tá na formação, tá já mergulhando na química, maravilhosa, né? Lindo demais. Então, gente, para resumir esse nosso bate-papo de hoje sobre a química, hoje nós falamos sobre a química e a farmacologia. Eu quis trazer lá desde a origem para o entendimento de vocês, de como um óleo é obtido e o que tem dentro de óleo, o que é óleo essencial, né? Isso é muito importante vocês saberem, para entender por que nós precisamos encarar e olhar, sim, o óleo essencial como um fármaco natural, né? Presente na farmacopeia e da nossa floresta, da nossa natureza, da nossa terra, do nosso planeta Terra, e poder, então, começar a entender esses princípios ativos e suas ações. Que é assim que se trabalha para produzir medicamentos sintéticos, né? Muitos estudos, muitas análises para compreender, e muitos medicamentos sintéticos, inclusive, são produzidos a partir do estudo dos compostos orgânicos voláteis que foram extraídos das plantas. Mas só que, né, já eu falei muitas vezes, mas talvez muitos aqui não tenham ouvido, só que o que é da natureza não é patenteado, então, no laboratório lá, eles têm que produzir um medicamento. E aí eles vão estudar, vão ver, vão testar, e aí começam a dizer que aquele medicamento funciona mais que a natureza. Eu duvido disso, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria provando, né, uma reportagem falando que vários medicamentos para pressão alta foram comprovados como geradores de câncer. Então é delicado, né? Você sai, esse estudo às vezes foi feito por pouco tempo, com uma média, né, uma análise de poucas pessoas, aí uma amostragem pequena, e aí você acredita, né? E aí a gente está aí vulnerável a comer veneno, né? Alimento envenenado, um monte de industrializados, tomar remédio sintético, e vou dizer que isso que são os xenobióticos, que são os maiores geradores de processos oxidativos e inflamatórios dentro do nosso corpo, e aí a gente vai criando doenças. E vou dizer mais,
para fechar essa live bem aí na polêmica. Vou dizer que essas indústrias não estão interessadas na sua saúde, elas estão interessadas na sua doença, porque gente saudável não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro é gente doente, o que dá dinheiro é você comer as porcaria mesmo, né? Então a gente vai se viciando. Ontem mesmo uma pessoa falou pra mim, eu preciso de ajuda, eu tô com problema no fígado. Falei, então, mas você vai ter que fazer uma dieta, não é só tomar o óleo essencial ou fazer um tratamento com qualquer tipo de tratamento e achar que vai resolver, porque isso vai voltar. Ah, mas eu não consigo. Então a pessoa começa a ficar viciada naquela forma de se alimentar, naqueles hábitos, e aí em detrimento da vida, não tem nem valor à vida, não tem amor a si mesmo, e aí é isso que a gente vai ajudando também as pessoas a conquistar, né? Com os óleos essenciais. Por quanto tempo a gente tem acesso ao curso de formação? 2 anos, Geisa. 2 anos, mas depois você pode renovar, tá? Depois você pode fazer uma renovação, se você precisar de mais tempo. Não tem problema, você não vai ser cortada, né? Então, o que eu quero é que você se torne uma aromaterapeuta clínica de sucesso e faça um bom trabalho. Então, não se preocupa com isso, né? Mas são 2 anos. Valquíria, ótimo, eu iniciei o curso devido a essa química reversa e vem fazendo toda a diferença em casa e no trabalho. Que bom, Valquíria, pois é, você tá na formação, já tá lá na química, né? Então, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai vendo, aí você vai entendendo, né? Porque para eu falar aqui tudo que teria que ficar com vocês dias, né? Eu vou ter uma aula de 8 horas com quem quiser, né? Vai ser bem, bem legal, eu vou fazer essa aula de um dia inteiro, então se prepara para ter uma imersão comigo, né? Vai ser uma imersão comigo, um dia inteiro comigo, ao vivo. Então, assim, isso é muito importante. Vocês olham só, né, a Valquíria trazendo que esse conhecimento realmente vai fazendo toda a diferença, né? É um conhecimento que vai fazendo toda a diferença, que vai trazendo para você um novo olhar, vai trazendo para você vai falando, caramba, mas é isso. Nossa, então é isso, né? Poxa, claro, quem já entende um pouco de farmacologia e de química, né, vai tirando mas a gente também vai tirando de letra, mas é diferente, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente precisa até se esvaziar para se preencher de novo, né? Para abrir a cabeça. Porque quando a gente entra nessa coisa de eu já sei, eu já sei, eu já sei, a gente fecha, né? A nossa criatividade, o nosso campo de conhecimento do novo, de novos olhares, de novas possibilidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Eu tento cuidar disso bastante, porque eu vejo que eu sei que nada sei, né? E a aromaterapia é bem interessante, porque quanto mais estudo, mais eu vejo que eu menos sei. Eu tenho mais o que saber, né? Então é isso. Quero agradecer, lembrar então vocês, pedir para vocês enviarem essa live para mais pessoas, encaminharem esse nosso bate-papo para mais pessoas, entrarem também lá no meu YouTube. Eu vou começar a pôr as lives no YouTube também, curtir lá e começar a me seguir no YouTube e aqui no Instagram. Aqui no Instagram, não sei se você sabe, mas tem um sininho que você pode apertar para que você receba as minhas notificações. Aí você pode escolher se você quer receber os vídeos, se você quer receber os stories, se você quer receber os feed, né, as minhas postagens, se você quer receber tudo. Então já clique se você gosta dos conteúdos, se você quer ficar por dentro de tudo que eu vou fazer, de todas as novidades que eu tô trazendo, você começa a fazer isso para te ajudar, porque o Instagram nem sempre vai mandar para você, né? Ele só manda para quem curte, para quem compartilha, para quem o conteúdo é relevante, é assim que funciona o algoritmo. Então, você fazendo isso, você mostrando para o Instagram que isso é relevante para você, esse conteúdo começa a aparecer para você, tá bom? Então é isso, meus amores, muito grata. Pois é, Geisa, se esvaziar e encher de novo. É assim sempre, né? Copo cheio não cabe nada de novo, né? Copo cheio tá cheio já, e às vezes tá cheio de coisa que nem serve mais, né? Então a gente tem que esvaziar para abrir a mente para o novo, para um novo olhar. Porque muitas vezes a gente está olhando de forma restrita, nós estamos sendo reducionistas, e essa visão reducionista muitas vezes atrapalha a nossa evolução, né? Então é isso, tá bom? Um beijo para vocês enorme, uma linda quarta-feira aí, aqui tá chuvoso, frio, mas é gostosinho também, né? Então que vocês tenham uma linda quarta-feira, fiquem aí com a natureza, com os aromas, com a vida cheia de brilho e de aromas bons, né? De saúde e de vitalidade. Um beijo no coração. Tchau!